minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, retornando a este ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante por conhecermos a verdade e nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico, mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu, dia que nos encontrarmos matriculados nesta maravilhosa escola que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Agradeçamos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada. Encontramos em seus evangelhos de amor todos os ensinamentos de que necessitamos para o nosso despertar espiritual. Jesus veio à Terra para nos auxiliar neste processo, impulsionar a nossa civilização, impulsionar a nossa moralização. E por isso, agradeçamos a Jesus, agradeçamos aos espíritos amigos, mensageiros do Cristo que estão caminhando conosco constantemente, nos auxiliando em nossas escolhas. E eu não posso deixar de agradecer neste momento a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que sempre se fazem presentes neste ambiente para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando a parte segunda, capítulo 4 da pluralidade das existências, mais especificamente acerca da sorte das crianças depois da morte. O que acontece com as criancinhas que desencarnam em tenra idade? O que acontece ou o que irá acontecer com estas almas dessas crianças? Que tipo de alma animou por algum tempo aquele corpinho frágil de uma criança? Será que é um espírito? Será que realmente é ou foi um espírito de alta envergadura, ou um espírito iniciando a sua trajetória na condição de um espírito primitivo ou quase primitivo? Será que todas as crianças que desencarnam em tenra idade realmente se tornam anjos depois da morte? Então, estudamos já o questionamento 197 acerca deste assunto, onde Kardec questionou acerca da sorte dessas crianças que não tiveram a oportunidade de fazer o bem e nem de fazer o mal, se estes espíritos são espíritos adiantados ou espíritos atrasados. E na questão 198, Kardec formulou o seguinte questionamento: não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Então, este foi o questionamento aqui formulado por Kardec naquela ocasião, e respondido este questionamento pelos espíritos superiores. Será que, em não tendo a oportunidade de praticar o mal, nem praticar o bem,
muito menos neste caso de praticar o mal, será que todos os espíritos que animam ou que estavam animando corpos de crianças que desencarnaram no início da trajetória ali em tenra idade, após o nascimento ou mesmo antes do nascimento do corpo físico, será que todos são espíritos de categorias superiores? E os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Então aqui eles respondem a Kardec e a todos nós com lógica, com sabedoria, desta forma: se não teve a oportunidade de praticar o bem, nem a oportunidade de praticar o mal, Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas o corpo de uma criança, mas porque já progredira até a pureza em outras existências. Então pode acontecer, e isto acontece com frequência, de aquele espírito que estava animando aquele corpo de criança ser realmente um espírito de categoria superior, um espírito puro, mas ele não chegou àquela condição, ou não está naquela condição por vontade de Deus, e entendo apenas aquela existência, ele vai para o mundo superior, para o mundo angelical. Então Deus é amor, Deus é justiça. Se ele está naquela condição de pureza, se ele está naquela condição de superioridade, é porque aquele espírito alcançou aquela condição trabalhando em outras existências, em diversas e diversas outras existências corporais aqui na Terra ou em outros mundos. Porque Deus não cria anjos, e Deus também não cria nenhum espírito condenado eternamente à condição de inferioridade. Todos nós trazemos, desde quando saímos das mãos do Criador, na forma de germe, na forma de semente, as qualidades que precisamos fazer despertar de dentro de nós, ou seja, aquele despertar de dentro para fora. Então, se o espírito que animou o corpo de uma criança era um espírito superior, um espírito de pureza lirial, ele trabalhou e alcançou esta condição em outras existências. Também, se ele é um espírito inferior e não teve a oportunidade de praticar o mal naquela existência, ele não devido àquela existência perdida, aquela existência que não foi adiante, mas ele está naquela condição com débitos a serem resgatados devido a escolhas equivocadas que ele tenha feito em outras existências. Então é por isso que eles respondem que se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança. Da mesma forma, se for um espírito inferior, ele não está naquela condição de um espírito inferior por ter animado o corpo de uma criança, mas porque ele fez escolhas, neste caso equivocadas, em outras existências. Se fez escolhas acertadas em outras existências, ele estará numa condição melhor. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 198 de O Livro dos Espíritos, para continuarmos as nossas reflexões, aprofundarmos um tanto mais as nossas reflexões sobre as qualidades do espírito, qualidades que ele vai acumulando ao longo da trajetória, em corpos físicos, em diversas e diversas experiências em corpos físicos. E essas informações nós encontramos através do Espírito Miramês, na coletânea Filosofia Espírita, volume 4, capítulo 45, onde estão os comentários a esta questão 198, qualidades do espírito. E Miramês começa as reflexões, os esclarecimentos aqui, os seus comentários,
da seguinte maneira: não é o fato de uma criança ter falecido ou ter desencarnado em tenra idade que a faz pertencer ao reino dos anjos, como de costume se fala em outras religiões. Não é pelo fato, conforme ele coloca aqui de uma forma muito clara, e que já havíamos dito anteriormente, não é pelo fato de ter desencarnado em tenra idade que aquele espírito que animou até então aquele corpinho frágil de uma criança, ao deixar o corpo físico, irá automaticamente pertencer ao reino dos anjos, como muitas religiões falam de forma equivocada aqui na Terra. Então, assim, ele nos esclarece e acrescenta: ela se agrupa, ou seja, aquela criança ou aquela alma daquela criança se agrupa ou irá se agrupar depois da morte do corpo físico em uma esfera condizente com o seu tamanho evolutivo por suas qualidades espirituais. Então, ao deixar o corpo físico, aquela alma, aquele espírito que animou aquele corpo até aquele momento, que cessou as suas funções orgânicas em tenra idade, automaticamente irá a alma se agrupar a grupos de espíritos ou de almas em condições evolutivas, em tamanho evolutivo condizente com o seu. Ninguém faz anjos. Lembra Miramês? Ninguém faz anjos, nem mesmo Deus faz e nem fez anjos. O que transforma o espírito das trevas para a luz é a maturidade espiritual, é o tempo sob as bênçãos do Criador. Então aqui ele lembra que ninguém faz anjos. Deus não fez e não fará nenhum espírito nesta condição. Todos nós saímos das mãos do Criador, e tantos outros continuam saindo das mãos do Criador naquela condição de simplicidade e ignorância quanto ao saber. Não sai nenhum na condição já de angelitude. Então é por isso que ele nos fala que o que transforma o espírito para esta condição de anjo, para esta condição de angelitude, que sai das trevas para a luz, é exatamente alcançar aquela condição de maturidade espiritual, que apenas por meio do esforço, por meio do tempo, por meio das bênçãos do Criador, nós alcançaremos, todos nós um dia alcançaremos esta condição de maturidade espiritual. Ninguém irá fazer o trabalho por nós, nem mesmo Deus. E aí ele acrescenta: pode acontecer que o corpo de uma criancinha esteja sendo animado por um espírito angélico. Sim, sem sombra de dúvida, isto acontece com frequência, de aquele corpinho frágil de uma criança estar sendo animado ou ter sido animado até aquele momento por um espírito angélico, assim como, em muitos casos, anima uma criancinha um espírito de condições inferiores. Então, assim é a nossa caminhada. E aí ele acrescenta: quando cresce o corpo físico, neste caso, iremos denunciar, ou através do corpo físico, as nossas atitudes, iremos denunciar, exteriorizando o que realmente nós somos. É pela vivência que reconhecemos quem se encontra animando esse ou aquele corpo, seja na idade que for. Então, quando nós crescemos ou quando desenvolvemos no corpo físico, nós, através das nossas atitudes, equilibradas ou desequilibradas, iremos denunciar, iremos exteriorizar a nossa condição espiritual. Se atitudes equilibradas, iremos mostrar, iremos denunciar ou exteriorizar
que já nos encontramos numa condição melhor, numa condição de esclarecimento maior, nessa condição espiritual. Se comportamentos desequilibrados, iremos denunciar a nossa inferioridade espiritual. Quando cresce, ele se denuncia, conforme já havíamos dito, exteriorizando o que realmente é. É pela vivência que reconhecemos quem se encontra animando tal ou tal corpo físico. Conhecemos a alma por suas qualidades, que as reconhecemos na vivência do dia a dia. Então, é exatamente por estes meios que iremos reconhecer a condição espiritual, a condição moral de cada criatura. Conhecemos a alma por suas qualidades exteriorizadas através das atitudes. Passamos por provas no cadinho da vida e a vida nos educa como filhos do seu coração. Então, todos nós aqui estamos passando por experiências, todos nós aqui nos encontramos passando pelas provas da vida, e a vida nos educa como filhos do seu coração. Ela não se esquece, ou seja, a vida jamais se esquece de nos ministrar aulas a todos os momentos. Não tenhamos dúvidas de que a vida seguindo seu curso normal e natural, nos oferta e nos ministra aulas a todos os momentos da nossa trajetória, quer no corpo físico ou fora dele, pelos fios do amor, conquanto esse amor possa nos vir por meios diferentes dos que esperamos. Então a vida é esta imensa escola nos ministrando aulas por meio das oportunidades que nos oferta sempre para o nosso despertar espiritual, cumprindo naturalmente as leis de Deus que rege tudo e todos, porque as leis de Deus são verdadeiras e iguais a todos os seus filhos, porém cada qual recebe sua influência de acordo com a sua evolução. Então as leis são as mesmas, mas as influências dessas leis em nossa vida será de acordo e em acordo com a nossa evolução, com o nosso esclarecimento. Um animal não pode receber o mesmo tratamento da lei que um ser humano. Nenhum ser humano receber o tratamento de anjos. Então, um animal irracional não irá receber o mesmo tratamento que recebe um ser humano. Da mesma forma, um ser humano não irá receber o tratamento dispensado aos anjos. Contam nesse transe de merecimento as condições espirituais, os valores adquiridos. Quais são os valores que nós já adquirimos? Quais são as nossas condições espirituais? De que forma nós estamos encarando a vida? De que forma nós estamos administrando estas oportunidades ou estas aulas que a vida nos ministra constantemente? Eis a beleza da vida, pagando o salário correspondente ao trabalhador. Então nós estamos e sempre estaremos recebendo, simbolicamente falando, o salário digno a cada trabalhador, de acordo e correspondente com o trabalho que estivermos executando. Muitos, em muitas religiões, acham que pela simplicidade das crianças, por não existirem erros nos seus caminhos, por lhes faltar o tempo para errar, quando desencarnam em tenra idade, tem seguro seu lugar no céu.
Então aqui ele faz este lembrete que muitos ou muitas criaturas, muitos segmentos religiosos ou muitas religiões pregam desta forma, acreditam desta forma, que pela simplicidade da criança, por não ter feito o mal, nem praticado o bem, ao deixar o corpo físico, automaticamente irão para um mundo melhor ou um mundo bom, que denominamos com o nome de céu. O céu é lugar de quem merece. Ela, a criança, não errou, mas também não acertou. Então, um mundo melhor, um paraíso ou um céu, um mundo angelical, sem sombra de dúvida, ele está reservado a quem fez por merecer. Então, o espírito de uma criança, naquela existência breve, que não teve a oportunidade da prática do bem, nem a oportunidade da prática do mal, não terá o seu futuro ou o seu destino daí para frente definido de forma automática, simplesmente pelo fato de ter animado o corpo daquela criança. Então é por isso que eles nos lembram que o céu é lugar de quem merece, não é pelo fato de ter reencarnado na condição de uma criança. A criança não errou, mas também não acertou. Ainda mais temos o fato da reencarnação. A criança pode pertencer, na escala da vida, a uma posição elevada. Sim, sem sombra de dúvida, nesta caminhada, nesta subida, através desses degraus, desta escada evolutiva que vai ao infinito, sem sombra de dúvida que estamos realizando esta caminhada degrau a degrau, passo a passo, momento a momento, e uma experiência muito rápida em um corpo físico, naquela condição de uma criança que desencarnou em tenra idade, sem sombra de dúvida que não foi perdida, era necessário, por algum motivo que desconhecemos atualmente, foi necessária aquela reencarnação rápida. Mas a criança pode pertencer na escala da vida a uma posição elevada, sim, sem sombra de dúvida, e teve a necessidade para ela própria ou para aqueles que estiveram ligados a ela naquele agrupamento familiar, eles tiveram a necessidade daquela reencarnação rápida para aprendizado. Se assim for, certamente irá para o lugar a que faz jus. No entanto, se ela ainda não adquiriu a tranquilidade de consciência, tornará a voltar à Terra ou a outros mundos para continuar sua jornada e viver experiências que lhes trarão a felicidade. Então, se assim for, ou seja, se for um espírito evoluído, ou se não for um espírito evoluído, ele irá ter as oportunidades necessárias para continuar a sua jornada de experiências novas, a realização de experiências novas. A alma, lembra Miramês que a alma deve despertar o que traz por dentro, e esse fato só ocorre no decorrer dos milênios sem conta. Então todos nós, na condição de seres imortais, que estamos aqui vivenciando provisoriamente uma experiência humana ou em corpos conhecidos como corpos humanos, então nós precisamos, ao longo desses milênios sem conta, fazermos despertar em nós, de dentro para fora, estas qualidades. E aí ele acrescenta: não poderia ser de outra forma, pois todos passam por esses processos obedecendo à justiça do Criador. Então todos nós
Não existem aqueles que foram ou que serão privilegiados por Deus, ou também não existem nenhuma criatura, ou não existe nenhuma criatura que foi ou que venha a ser castigada por Deus por isso ou por aquilo. Todos nós somos tratados igualmente por Deus, recebendo todos nós e cada um de nós as oportunidades necessárias para o nosso despertar ao longo desses milênios sem conta. E ainda ele diz: se alguns espíritos saíssem das mãos do Pai, já com todas as condições de pertencerem de permanecerem nos céus, e outros passassem por provas e tropeços, onde estaria o amor? Onde estaria a justiça? Então, se alguns fossem criados nestas condições, já saíssem das mãos do Criador, em condições necessárias de habitarem o céu, de habitarem um mundo superior, não tendo a necessidade de passar pelas fieiras das experiências amargas pelas quais já passamos e ainda estamos passando e também iremos passar, onde é que estaria o amor? Onde é que estaria a misericórdia? Onde é que estaria a plena e perfeita justiça de Deus? A razão nos diz o contrário. Todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. E os que estão à frente saíram pelos caminhos da vida primeiro. Quem saiu depois também chegará ao porto seguro, desfrutando o amor que semeou na imensa lavoura do tempo. Então aqui ele nos fala, nos chama atenção sobre aqueles que caminharam mais, aqueles que ainda não caminharam tanto, que uns saíram primeiro das mãos do Criador, outros saíram depois. E é importante lembrarmos que duas almas podem ter saído das mãos do Criador praticamente no mesmo momento, ou seja, foram criadas praticamente no mesmo momento, e uma caminhou muito mais do que a outra, ou seja, uma realizou esforços maiores, realizou melhores escolhas, a outra se equivocou um tanto mais nas suas escolhas, ficando assim na retaguarda. E as duas podem ter a mesma idade espiritual, mas em locais diferentes, em degrau da escada evolutiva completamente diferentes, devido aos processos de escolhas. E aí está a perfeita justiça, o perfeito amor, onde recebemos as mesmas oportunidades e temos a liberdade de fazermos escolhas. Eu posso fazer uma escolha equivocada e você fazer uma escolha acertada. Você deu um passo adiante, eu fiquei no mesmo lugar e ainda adquiri débito para resgatar no futuro. Então, assim, nestes processos de escolhas, usando a minha liberdade, eu posso ir ficando para trás e você caminhando, e você cada vez mais subindo, conforme dizem, para a frente e para o alto. Mas um dia, todos nós, mesmo eu, mesmo você, mesmo cada um que fizemos escolhas equivocadas, um dia passaremos a fazer escolhas acertadas e também caminharemos e chegaremos, mesmo que milhares e milhares de anos depois, mas chegaremos à condição de angelitude que está reservada para todos nós. E aí, Miramês segue dizendo para encerrar: cuidemos das crianças sem nos esquecermos dos idosos, porque já participamos desses estágios e voltaremos a ele no momento em que o Senhor achar conveniente, conforme comentamos no nosso último estudo. E nesse caso falamos acerca dos comentários feitos por Miramês e também pelos espíritos superiores, na questão 197, que é preciso cuidarmos do nosso futuro, cuidando das nossas crianças,
não esquecermos, conforme aqui ele lembra mais uma vez, de cuidarmos dos nossos idosos, porque os idosos de hoje serão as crianças do futuro, porque esses idosos, e nós estamos chegando a esta condição de idosos, e esperamos chegar no corpo físico a esta condição de idosos, e aqueles que estão já nesta condição de idosos, em breve deixaremos este corpo físico e retornaremos para casa, o mundo espiritual, e em breve tempo nós estaremos de volta a um novo corpo físico de uma criança, iniciando uma nova trajetória ou dando continuidade à nossa caminhada, agora em um novo corpo, em uma nova ferramenta para trabalharmos a nossa melhoria, ou seja, uma nova ferramenta à nossa disposição, que é o corpo físico, para continuarmos o nosso processo. E aí ele encerra: se plantamos educação nas diretrizes do amor, colheremos paz na plenitude da verdade. Então é preciso semear, é preciso plantarmos educação nas diretrizes do amor, porque assim nós iremos colher paz na plenitude da virtude. Queremos realmente colher paz na plenitude da virtude? Então é preciso que plantemos educação nas diretrizes do amor. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado mais uma vez por sua presença. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor.